Eu sempre gosto na ceia do Senhor, né, rememorar, porque é um culto de memória, né, de trazer à memória o sacrifício de Cristo. E como é importante a gente rememorar aquele dia maravilhoso quando você se encontrou com Cristo. Aquele dia do seu primeiro amor, aquele dia daquele encontro marcado pela chegada de Jesus na tua história. Aquele dia quando a tua história, ela tinha marca de mundo, tinha marca, não é, de prazeres seculares, mas Jesus chegou e fez a diferença na sua vida, trazendo a marca da salvação, a marca da esperança, o selo para a vida eterna. E hoje é noite de você lembrar disto, renovar seus votos de fidelidade ao Senhor e dizer: Senhor, eu estou aqui para buscar mais e mais a tua face, a tua presença. E aqueles que ainda não foram batizados nas águas, de renovar a sua fé, né, a sua vida espiritual para chegar a este grande dia, né, de você poder então fazer a sua confissão pública e ser batizado nas águas. Meus queridos, nós sempre na ceia nós começamos louvor mais encurtado e pela palavra ministramos, pois o tempo é mais dedicado à palavra do Senhor e à celebração da ceia, para ela ser exclusiva nesta noite. Mas nós estamos dentro de um tema, né, dentro de um tema que inclusive hoje também, peço até que já está aqui o tema, nós estamos dentro de um tema, já perdi até as contas, Rafael, mas acho que já está aí chegando nas 7 semanas, eu acho, né? Aliás, hoje eu acho que é a 8ª, né? Porque começou numa ceia, né? Então hoje deve estar já chegando no 2º mês esse tema, os últimos dias, pois é um tema muito rico, muito profundo. E sobre os últimos dias, Jesus fez um sermão escatológico. Os apóstolos também têm palavras específicas para os últimos dias. É uma palavra profética dos últimos dias, os últimos dias da igreja, mais propriamente dito, os últimos dias, não digo da humanidade, porque é mais para a sinalização da igreja, da retirada da igreja aqui da terra, mas também falando de que está começando já o tempo do fim. Então é muito importante você deixar esta palavra trazer um alerta, trazer um discernimento, trazer esse encorajamento, porque os últimos dias nós estamos vivendo e precisamos entender porque tantas coisas nós presenciamos, acontece ao nosso derredor, acontece conosco, não é? Então é uma época de muita luta. A Bíblia fala, foi a ministração passada de domingo, né, de tempos difíceis, tempos muito difíceis. E esse tempo o Senhor está conosco, nos abençoando, nos fortalecendo, porque se nós não buscarmos o Senhor nesse tempo difícil, nós somos levados pelo tempo difícil. E uma palavra que marcou, né, por sinal foi até muito bem assistida no Instagram, mas quando nós falamos por que o tempo está difícil? Porque o Deus deste século cegou, né, a mente dos incrédulos, né? Então, Deus deste século tem feito toda esta operação na humanidade, e as pessoas têm permitido isso, não têm deixado Cristo fazer a obra de salvação, de libertação, e é por isso que o tempo está ficando mais difícil, porque quando Jesus entra na nossa vida, irmãos, tudo é transformado, tudo muda. A bênção de Deus vem sobre todos aqueles que Jesus salva e liberta, porque aí o tempo pode estar difícil lá fora, mas dentro de você vai ter uma bênção, vai ser alegria, porque vem o poder do Espírito Santo, vem a presença de Deus, vem anjos ao teu derredor. Então não vai ter tempo mais difícil, vai ter lá fora, você vai experimentar coisas, mas você não vai conseguir, você não vai sofrer os danos como muitos estão sofrendo, por causa da presença do Senhor. Então hoje nós vamos falar numa continuidade dos tempos difíceis, nós vamos falar do julgamento da impiedade, que é um sermão profético também, é uma palavra profética, que está em 2 Pedro, falando de que
2 Pedro capítulo 2 vai nos mostrar, meus amados, que Deus ele não está só olhando e ficando chateado com tudo o que acontece. Que Deus não está só olhando o homem profanar o seu nome, profanar as coisas dele que são santificadas. Ele não está só olhando, né, o homem fazer uso da impiedade contra outro homem, né, contra pessoas, né, contra instituições. Não. Deus, ele tem um tempo certo para cada coisa. Mas aqui nesse texto a gente vai ver que o Senhor diz que ele vai julgar a impiedade. E a impiedade será julgada, queridos, não de uma hora só, mas a impiedade, ela vai já sofrer julgamentos imediatos para uma sentença pior depois. Porque a impiedade é resultado do que a gente viu na palavra passada da ação do Deus desse século. Ele promove impiedade. Ele promove mesmo coisas que são absurdas no meio de uma sociedade. Mas o nosso Deus, ele faz uma distinção entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Então ele deixa bem claro que há uma ação de Deus para aqueles que o servem, né? E aqueles que não o servem porque não conhecem a verdade, Deus tem a misericórdia, mas para aqueles que agem de impiedade, né? E creio que não é caso de ninguém aqui, mas para aqueles que usam de impiedade, e essa impiedade está no homem, está no século, né? Então essa impiedade Deus julgará. Então, abrindo aqui a palavra do Senhor em 2 Pedro, capítulo 2, nós vamos ver esse texto a partir do versículo 4. A partir do versículo 4 de 2 Pedro 2, diz assim: Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou ao abismo de trevas, reservando-os para juízo. Não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa, cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. Todos podem ler comigo? Porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Amém? Eu quero continuar, se você puder, mais na frente, em Judas, porque Judas reproduz essa mesma palavra e acrescenta ainda um entendimento mais. Carta de Judas é só um capítulo, versículo 11. Versículo 11 que vai dar mais um entendimento. Se vai mais para frente, passa das epístolas de João, antes de Apocalipse, tem Judas. Versículo 11 diz: Ai deles, porque perseguiram pelo caminho de cair, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Agora a gente pula para o versículo 20 e 21 para finalizar. Vamos todos juntos ler esses dois? Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus,
esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Amém? Podemos aplaudir ao Senhor? Podeis sentar, meus queridos. É uma palavra muito forte do nosso Deus para explicar também que nos últimos dias haveria julgamentos do Senhor. O julgamento da impiedade. Nós vemos aqui de várias maneiras, mas o Senhor, Ele, no final aqui dessa leitura, Ele traz para nós, igreja, para nós, povo que teme ao Senhor, traz para nós aqui uma senha, não é? Que nós precisamos fazer uso em nossa vida. Amados aqui é a igreja, é o povo que recebe a palavra, é aquele que teme ao Senhor. Então ele diz, edificando-vos na vossa fé santíssima, em outra versão fala santíssima fé. Nesse tempo dos últimos dias é importante edificar a fé. A fé, ela é santa, ela é um dom de Deus, ela foi nos dada para nos preservar da condenação eterna. A fé nos foi dada para nos relacionarmos com Deus, e esta fé, ela precisa ser irrigada, ela precisa ser alicerçada, ela precisa ser alimentada, ela precisa ser edificada. Esta fé, ela nos vai dar condição de nós, então, escaparmos dessas coisas horríveis que acontecem na humanidade promovida pelo inferno para escravizar pessoas e levar as pessoas a também oprimirem outras, porque a impiedade não é só o cativeiro de uma pessoa, mas a impiedade caracteriza-se quando uma pessoa é instrumento também para levar outros ao cativeiro. Então aqui ele mostra que nós devemos estar edificados numa fé santa, não numa fé religiosa, mas numa fé santa e orando. E é uma oração aqui poderosa, orando no Espírito Santo. Não é uma oração religiosa, é uma oração, quem é batizado no Espírito Santo, é orando no Espírito, é orando com discernimento, orando com intuição, orando mesmo forte, de forma poderosa na sua vida, orando em guerra espiritual, orando com a armadura de Deus na sua vida. E aí então ele diz, seremos guardados no amor de Deus, esperando esta misericórdia do Senhor sobre nós, que ela se completará quando vier buscar a sua igreja, quando o Senhor vier buscar a sua igreja. Mas aqui, meus amados, ele fala desse julgamento da impiedade. Esse texto ele está mostrando que Deus, ele criou o homem à sua imagem e semelhança, mas o homem sofre contra-ataques para resistir a Deus, contra-ataques do inimigo, para resistir a Deus, para buscar as coisas que são destrutivas para a sua vida, e viver uma vida, sabe, de diluição, uma vida de perdição, uma vida que vai, inclusive, trazer maldição, não só para ele, mas para familiares, e também para ser uma porta de maldição para outros. Então aqui ele resume nesse texto, mostrando aqui, que Deus, desde os tempos antigos, Deus eles tem dado prova de julgamento de impiedade. Então, no tempo de Noé, quando Deus viu aquela situação, Deus então promoveu ali um juízo sobre aquela época de impiedade, mas ele faz aqui a diferença, mas poupou a Noé e mais 7, que era a sua família, naquela arca, que foram os únicos que preservaram a sua alma da impiedade. Ele menciona também nesta leitura, no avanço desta leitura, ele começa, eu vou até voltar um pouquinho, porque ele começou dizendo que ele não poupou os anjos que lá no céu, meus queridos,
caíram em rebelião contra Deus. E ele não poupou os anjos e assim o expulsou do céu e colocou em cadeia, aqui chamada também de inferno, não é? Porque eles também pecaram contra Deus. E aqui eu faço até já uma explicação que o sacrifício de Cristo, ele também trouxe redenção lá no céu. Por isso que na leitura lá do Apocalipse, quando o Cordeiro vai abrir o selo, ele diz: digno é o Cordeiro de receber o louvor, porque com seu sangue compraste para Deus, homem de todos os povos. E eles ficaram naquela alegria, porque o sangue de Cristo estava também chegando lá, para tirar a marca daquela rebelião que houve dos anjos caídos. Lá no céu começou tudo. Então, meus amados, Deus não poupa também estes anjos, e eles são precipitados também para juízo final. Esses anjos que se rebelaram. Depois, então, esses anjos caídos juntamente promovem na humanidade, depois de Deus trazer ao homem ali a sua imagem, promovendo o homem a sua paternidade, abençoá-los, dar uma terra de governo. Satanás, na sua revolta, na sua ambição, não é? Querendo provocar Deus, então ele começa a interferir, como um querubim que era, para poder atrapalhar o propósito de Deus, e assim, afetando o homem, ele contaminou aquele período. Por isso houve também um juízo naquela humanidade. Mas na frente aqui ele cita também que Sodoma e Gomorra passaram por este mesmo juízo, né, sendo levadas em ruínas, porque estavam também vivendo nesta impiedade. Sempre por trás da impiedade estão forças satânicas que estão promovendo, não é, a rebelião, uma revolta contra Deus, e usando o homem apenas como meio para os seus intentos malignos, não é? Então Satanás, ele é cruel. Então a impiedade, ela é exatamente um reflexo de uma ação infernal, né? Então por trás está Satanás e demônios fortes, demônios mesmo promovendo isso. Então esse alerta para nós hoje é para a gente entender que um ato de impiedade, não é, que está sendo promovido amplamente nos últimos dias, não é, nesses tempos difíceis, homens dando ouvidos a doutrinas demoníacas, sendo levados, não é, para viver em parceria até com a impiedade. Isso tudo, meus queridos, aqui a palavra nos mostra que Deus traz juízo sobre a impiedade. E aqui ele está falando mais precisamente para os últimos dias. Então ele começa a falar que dentro desse contexto, ele destaca pessoas que não se deixaram influenciar pela impiedade. Exemplos aqui para a igreja, exemplos de que pessoas que atraem a imagem de Deus, que recebem o Senhor na sua vida, podem resistir à impiedade. Por exemplo, aqui ele cita o exemplo, nestes juízos, no exemplo de Noé, né? E também no exemplo de Ló. O exemplo de Ló, ele é mais abrangente aqui no comentário, porque ele diz que Ló foi afligido. Ló foi afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, daqueles ímpios. E diz mais, que ele via todos os dias aquelas práticas ímpias, não é, no seu coração. E aquele homem justo vivia atormentado na sua alma por conta dessas práticas ímpias que estavam no seu redor. Práticas estas que quando chegou lá 3 anjos, eles queriam ter práticas imundas com aqueles anjos de Deus, estavam na forma teofânica de homem. Então, Ló vivia, que diz, faz um destaque de um homem justo, temente a Deus, que ele olhava tudo isso, ele se afligia, ele sofria, mas ele não permitia a contaminação daquela impiedade na sua vida. Coisa que a sua mulher não soube fazer, ela ficou presa naquele estilo de vida mundano e ímpio, que foi depois severamente punida por Deus por esta atitude, por ter aberto seu coração. Mas Ló, ele sofria, meus queridos, por causa das obras iníquas daqueles homens ímpios. Hoje, trazendo aqui, Jesus fala aqui também, os últimos dias seriam marcados como os dias de Ló. Vamos colocar aqui Ló na figura também da igreja, do servo de Deus fiel, do justo, aquele que foi justificado pela graça de Deus. Aqui você também foi justificado pela graça de Deus, amém? O sangue de Jesus nos justificou, nos lavou e nos colocou na condição
de pessoas justificadas, né? Então, o que acontece com uma pessoa justificada? Uma pessoa que ela é separada do mundanismo, da impiedade, desses corações impuros que Satanás promove na terra. Nós sofremos aflições com isso. Muitas das vezes você está dentro da sua casa sofrendo uma pressão. Você está sofrendo também uma pressão por ser um servo de Deus, uma serva do Senhor. Então estas pressões vêm por causa deste mundo ímpio, o Deus deste século, e vai piorar, porque o padrão que eles querem trazer como normal é a impiedade. E isso vai chegar num ponto tal que Deus vai tirar a sua igreja daqui, porque isso vai apodrecer, isso vai ficar num estado, irmãos, de muito nojo, como já está agora. Você não consegue ver nada mais que tenha assim uma edificação, você sofre, a sua alma sofre. Então, nós também temos vivemos esta mesma situação que Jó viveu, porque ele viveu ali naquelas duas cidades, aquilo tomou aquela cidade, tomou tudo aquilo. Então, muitas das vezes você está lá no seu trabalho, você está ali na sua escola, você está no meio de pessoas e você vê essas impiedades, a pressão, e ali para que você também faça igual, para que você aceite esses apelos mundanos e carnais. Olha, meus queridos, mas o justo, aquele que tem um Senhor realmente no seu coração, não aceita esses apelos, não atende a estas chamadas ímpias para a sua vida, porque quando Jesus está em nosso coração, nós temos uma nova visão, nós temos um novo prazer, nós temos uma nova atitude, um novo estilo de vida. Então esses estilos, por mais que sejam cheios de palavras enfeitadas de tentação, não cai num coração justo, porque a nossa terra já é propriedade exclusiva de Deus. Ló sofreu, Ló passou por uma situação muito difícil, mas Deus mandou 3 anjos naquele lugar para tirar Ló daquela terra e a sua família. Assim o Senhor vai trazer também, não é 3 anjos, mas o próprio Senhor Jesus vem buscar a sua igreja. A tua fidelidade, a minha fidelidade, a nossa fidelidade será recompensada por Jesus. Então quem olha para a impiedade e acha isso normal, vai ter uma surpresa terrível, porque haverá, aqui a palavra está dizendo, haverá a punição, o julgamento de Deus para a impiedade. Não é para o homem em si, mas para a impiedade. Então o homem que sofre é porque ele está rejeitando a graça, a misericórdia de Deus e vivendo na impiedade. Então o Senhor, ele mostra bem claro aqui, no versículo 9, isto, que o Senhor, ele sabe livrar da provação os piedosos, mas reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Esse é o ponto central, Então, neste juízo, o Senhor está mostrando o seguinte: você aceita a palavra da preservação de Deus, você aceita a palavra da verdade, você recebe, o padrão de Deus, o propósito de Deus para a sua vida, você está recebendo também preservação para não ser julgado com ímpios. Então aqui o Senhor sabe livrar dessa provação, mas aquele que escolhe viver na impiedade, irmãos, é causa e efeito, vem as consequências. Ele já começa a sofrer prisões que vão o manter para o dia desse juízo. Quantas pessoas aí perderam a vida antes do tempo? Quantas pessoas sofreram sequelas graves na sua vida? Perderam aí uma parte do seu corpo? Quantas pessoas aí acabaram com a sua família por causa de atitudes ímpias? Quantas pessoas, por não ouvir a Deus e ouvir a voz do inimigo, destruíram sua vida em várias áreas, financeira, saúde, relacionamentos? Quantas pessoas mudaram o rumo da sua vida por causa da impiedade? Quantas pessoas perderam essa cronologia abençoada de Deus para aquele que é justo, para viver mais, para aquele que honra, para aquele que teme ao Senhor, viver guardado no esconderijo do Altíssimo?
Enquanto que aquele que vive na impiedade vai caindo no abismo, vai perdendo esses privilégios que Deus outorga para o homem. Mas a sua cegueira começa a levá-lo de mal a pior. E aqui o Senhor, Ele dá uma lista de características, queridos, que nós precisamos atentar, que são listas que, como o Senhor diz, no dia do meu tribunal, eu vou julgar por esta lista. E cabe a nós atentar que é um julgamento mesmo já aqui anunciado. É um julgamento anunciado. E ele está dizendo, eu vou julgar esses atos ímpios que entram na vida de um ser humano por agentes do inferno, que são promovidos por vendedores do inferno, que são os demônios. E tem as agências grandes, não é? Emissoras de televisões, redes de internet, redes sociais, e assim por aí afora. Existem essas mediadoras que compram este produto dos vendedores do inferno e repassam para a humanidade em forma coletiva. O versículo 10 dá esta lista, dessa leitura que fizemos em 2 Pedro, o versículo diz assim, especialmente aqueles que, segundo a carne, já começa dizendo, segundo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo ou autoridade, não é? Então, queridos, a impiedade, ela acha lugar quando a pessoa já deixa a carne prevalecer na sua vida. E aquilo começa a trazer paixão desordenada, imundície para a sua vida. Os irmãos podem ver que a pessoa ímpia, impura, carnal, ela vive associada com coisas imundas. Então, por isso que é fácil você detectar. O cheiro da pessoa é diferente, ela gosta de coisas destrutivas, a linguagem dela é imunda, os relacionamentos são imundos, elas amam a pornografia, a promiscuidade, ela ama, não é, a diminuição de valor, elas promovem, não é, o ataque às pessoas através de palavras, e assim, as pessoas que vivem na carne, elas não se colocam debaixo de governo. Elas não se colocam debaixo do governo. Por quê? Porque quando Deus criou o homem, entenda isso, Deus colocou como instrumento de bênção o governo sobre o homem, e que o homem exercesse governo na sociedade. O governo é um instrumento de Deus. Quem despreza governo e quer andar por sua conta, pela sua cabeça, está já indo no caminho da impiedade. Porque Deus manda que nós estejamos debaixo de governo, debaixo de autoridade. Então essas autoridades são diversificadas, tanto na esfera civil, né, na esfera familiar e na esfera espiritual. Por exemplo, hoje como é que está o governo das famílias? Tá, irmãos, uma coisa de dar dó. Pais que não conseguem discernir o seu papel em relação aos filhos pelo governo de Deus. Está de dar dó o governo civil dos homens que governam as cidades, as nações, os estados, as pessoas, da forma política e civil, né? Nessas esferas de poder, seja judiciário, legislativo ou executivo, está de dar dó, irmãos, que a gente olha a imundícia, a sujeira que corre através disto. Ressalvado aqueles que são justos nesta área. Não estamos generalizando, mas em via geral. Então esses governos também estão afetados por conta da impiedade. Os governos espirituais, onde temos as lideranças eclesiásticas, as lideranças pastorais, as lideranças que cuidam da vida espiritual, que de uma certa forma também muitos estão deixando o seu papel de governo representativo de Deus para governar a si mesmo e assim governar diferente daquilo que Deus outorga. Mas esses governos foram instituídos por Deus
Deus instituiu a família, Deus instituiu a igreja e Deus instituiu a sociedade. Todas três emanam de Deus. Todas três são baseadas em governos, em organizações, em leis. Irmãos, para ter uma ideia, a maioria das nações, até nações que são declaradamente ateias, não é? Ou comunistas, não sabem, mas a sua legislação tem base na lei de Moisés, que foi dado lá no Monte Horebe. Quando Deus escreveu aquela lei, trouxe a civilização à humanidade, porque cada um era governado pelo que o rei dizia. Todos eram levados, mas isso depois foi trazendo civilidade. As leis morais e cerimoniais ali outorgadas por Deus, trouxe uma distinção. Então Israel foi aquele exemplo de governo para as nações. Então viram, mesmo num sistema monárquico do governo de Davi, mas as leis ali foram, até hoje os Estados Unidos usam o decálogo ali para também como base do seu governo. Muitas nações, o nosso Brasil, tem leis baseadas naquelas lá que foi colocada pelo dedo de Deus para Moisés, nas tábuas da lei. Então a humanidade recebeu o impacto desses governos também civis, porque Deus foi que instituiu a sociedade, tanto a família como a igreja e a sociedade. Então, meus amados, quando nós saímos desse nível de governo, quando nós tentamos nos governar, então nós abrimos uma porta para que esse inimigo, este agente arquiteto, né, imundo que quer destruir o homem, possa então governar a vida da pessoa. Porque na verdade quando a pessoa pensa que... Mas não por Deus, não pelos princípios de Deus, mas governada por forças do mal que entram naquela vida por causa da porta da impiedade que se abriu. Então, a carnalidade leva estas paixões começam a tirar o desejo de viver em governo. Você quer ver uma pessoa que está nesse caminho? Ela não gosta de ouvir conselho, ela não gosta de que alguém fale para ela do que está errado, ela não gosta de que alguém dê uma direção de vida para ela, de que apresente um erro na vida dela, de que mostre um padrão diferente do dela, porque esta pessoa, ela se governa e não sabe o risco que está correndo por se governar. Quem instituiu a autoridade de governo foi Deus. E Deus, Ele nos dá esta condição. No que diz respeito ao lado espiritual, uma liderança vai exercer este governo aplicando a lei do Senhor aos corações humanos, aplicando, ensinando, ministrando, para que os corações humanos sejam respaldados na lei direta de Deus para a sua vida, no governo de Deus direto na sua vida, e ele possa então viver em uma dimensão abençoada, diferente. Para terem uma ideia, o Senhor diz: se deres ouvidos à minha voz e obedecer às minhas palavras, todas estas bênçãos te acompanharão. Bendito serás no campo, bendito será na tua casa, bendito será no teu trabalho. E assim o Senhor começa a dar uma lista grande de bênçãos que acompanham aquele que ouve a palavra do Senhor e a obedece. Ou seja, se deixa governar pela palavra do Senhor. Então, aqui nesse governo, a gente observa que a impiedade, ela fica fora para quem se deixa viver debaixo da autoridade. Então aqui, meus amados, o Senhor mostra nessa lista, né, que esse governo é importante. Outra característica são de pessoas que ficam atrevidas, arrogantes, desrespeitosas, soberbas, não é? Pessoas que se colocam em nível superior daquilo que são, e aí começam a viver de uma forma aonde, na verdade, queridos, aqui o Senhor diz que isso é também impiedade. Elas não temem difamar autoridades. Hoje virou motivo de chacota ser um líder espiritual, falar mal de uma instituição, de uma igreja, falar mal das pessoas, irmãos. Isso virou uma coisa, sabe, como que normal. E isso tudo é impiedade. Por isso que a igreja do Senhor Jesus, ela tem que ser justa. Ela não pode viver com essas marcas de impiedade. Não pode ter essas marcas, meu querido irmão. Se você fala mal de instituições sagradas, de pessoas que são a imagem de Deus, você está tendo uma atitude ímpia. Não pode fazer isso. Não pode, não deve fazer isso.
E isso aqui diz a palavra que é um atrevimento, é uma arrogância fazer isso. Mesmo que a pessoa esteja errada, tenha cuidado, porque a misericórdia tem que preceder o julgamento. Se você faz julgamento antes da misericórdia, você está entrando nesse grau de pessoas que deixam ímpia o seu ser ou parte do seu ser, como a própria língua, né? A boca, os olhos, os ouvidos podem ser ímpios, os olhos podem ser ímpios. Uma vez eu ouvi uma pregação de um pastor, ele diz assim que em gabinete ele percebeu ao conversar com uma pessoa e disse: você tem uns olhos com muita impiedade. Eu vejo muita prostituição nos seus olhos, assim também nos seus ouvidos, porque são portas de entrada na nossa alma. Aquilo que você deixa entrar na tua casa, você não vai deixar um bandido entrar para sentar na tua sala e bater papo com você, fumando maconha, ou drogado, ou cheio da cachaça, com teus filhos ali na sala. Você não vai permitir isso, porque você é guardião e você governa a sua casa. Você sabe que aquela pessoa é um malfeitor e pode trazer ali um grande prejuízo. Então você fala com ela da porta para a rua. Quem consegue falar, né? Quem consegue falar? Mas você faz isso para proteger. Assim também são as portas de entrada da nossa vida. Quando os olhos são ímpios, ele quer olhar coisas ímpias, mundanas, carnais, coisas obscenas, coisas que são da característica do ímpio. Olha, meu querido, coisa que não é do nosso nível, da nossa natureza, você não deve nem olhar. Você não deve nem ouvir, não faz parte. Isso nos aflige. Nós temos que santificar os olhos, santificar os ouvidos e santificar as nossas palavras. Deus coloca limite em tudo para a nossa vida. Então tem coisas que você não deve falar. Tem coisas que você não deve pronunciar. Tem coisas que você não deve ouvir. E se ouvir, limpe da sua alma imediatamente. Porque não dependeu de você. E tem coisas que você não deve ver. Por isso que o homem justo, ele é afligido, porque estas coisas maltratam e ele se reserva. Mas dentro de uma humanidade dos últimos dias, que vai viver em piedade como padrão e estilo de vida, você está inserido, você está em seu redor. Pessoas muito próximas de você, só que seus olhos foram santificados, seus ouvidos foram santificados, a tua boca foi santificada, tua atitude foi santificada. Você não pode concordar, não pode entrar na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado o homem que não anda segundo conselhos ímpios, não se detém em caminho de pecadores, e nem assenta na roda dos escarnecedores, antes tem seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Vai ser como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, irrigada todo o tempo, dando fruto, dando fruto, dando fruto. Porque o homem carnal não dá fruto. O homem carnal é árvore estéril. O homem carnal não tem irrigação de Deus, tem irrigação de impiedade, de carnalidade na sua vida. E quando sai o fruto, é fruto de impiedade, é fruto da carne, é fruto que caracteriza uma pessoa mundana. Por isso que o julgamento de Deus é muito claro. Ele não vai permitir que o justo preserve, que o ímpio preserve na congregação dos justos, no dia do julgamento. Então aqui ele faz a separação, que Deus ele mostra claramente que essa situação de atrevimento, de menosprezo, de arrogância, de altivez, de difamação, a tudo aquilo que Deus colocou como santo, como bênção para a nossa vida, tudo aquilo que Deus coloca para nos abençoar, nos ajudar, nos direcionar. Então o inimigo vem e diz assim: olha, pode falar, pode ouvir o que não deve, pode ver o que não deve, pode fazer o que não deve, porque a pessoa perde o governo da sua vida. O governo ela entregou. Quando Satanás foi tentar Jesus ali, naquele deserto, naqueles 40 dias de tentação, 40 dias que Jesus jejuou, e naquele último dia ele foi tentar, ele disse: olha, pega tudo isso aqui, olha, está vendo esses governos aqui? Toda essa glória é minha, porque a mim me foi dado e eu dou a quem eu quero.
Então, quando uma pessoa, ela abre a porta da sua vida, seja através dos olhos, dos ouvidos, da boca, né, das suas escolhas, ela está abrindo a porta para esse ser caído, malignizado, Satanás, derrotado na cruz do Calvário por Jesus, abre a porta para ele para fazer ali o seu ninho de maldição. Isso não aconteça comigo e você em nome de Jesus. Mas você está numa geração ímpia, eu estou nessa geração ímpia. E nós temos que nos comportar como justos, como se comportou Ló. Não é se comportar porque alguém vai te intimidar. Ah, tu vai ficar agora chacotado, menosprezado, aí você passa a fazer como ele, porque tem vergonha da tua identidade. Não faça isso, porque este ímpio, no dia do juízo, vai chorar, vai gemer, que os dentes vão quebrar. Se ele pudesse voltar atrás, não vai ter oportunidade. E você que sofreu chacota, sofreu humilhações, você vai ser honrado diante de Deus. Não se intimide do padrão que Deus coloca na tua vida. Não se intimide por pessoas que são carnais. Nós temos, irmãos, exatamente este preço a pagar para garantir aquilo que na outra carta, né, foi dita a respeito da vida eterna. Então o Senhor mostra, na continuidade dessa leitura que já foi em Judas, né, ele mostra que estas pessoas, porque Judas está, parece que repetindo o que Pedro falou, eles eram tão unidos. Pedro escreve para um povo, né, para uma igreja. Judas está escrevendo também, irmão de Tiago, está escrevendo também para outro grupo de irmãos, e eles falam a mesma linguagem. Parece que é como se fosse uma reprodução, não é, porque eles tinham o mesmo espírito, a doutrina é a mesma, eles aprenderam do mesmo Senhor, estavam juntos. Esse aqui não é o Judas Iscariote, tá, irmão? Esse aqui é o Judas, por sinal, irmão de Jesus. Então, aqui ele diz assim no versículo 11, ai deles, ai deles, ai deles, ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim. Movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Mais uma expressão de juízo. Meus queridos, aqui basicamente resolveu, aqui ele traz Judas, depois de ele fazer toda aquela narrativa também que Pedro fez, ele resume que toda a impiedade, ela se resume em três caminhos. Em três caminhos. O caminho de Caim, aqui ele fala o erro de Balaão, ou o caminho de Balaão, e a revolta ou rebelião de Corá. Algumas versões falam Coré. Qual foi o caminho de Caim? Para quem não conhece bem, Caim, ele conhecia Deus, ele conhecia os rituais de adoração, mas ele era mecânico, ele era natural, diferente de seu irmão Abel. E o que é mais feio de Caim, porque era Deus o pastor deles dois, era uma igreja de 2 ovelhas. Gente do céu, né? Claro, tinha Adão, tinha Eva. Então, pouquíssimas pessoas e Deus ali pastoreava. Em um determinado dia, na hora de fazer um culto de dedicação a Deus, Abel faz o seu sacrifício de adoração ao Senhor. Sabe, irmãos, aquele sacrifício de adoração. Caim faz a imitação, a cópia, mas sem nenhum significado, uma coisa natural, uma coisa sem propósito, fez por fazer. E Deus não recebeu aquele ato de culto de Caim, porque Deus realmente não foi cultuado. Então o caminho de Caim não nega que a pessoa conheça Deus, ou que conheça até procedimentos da casa de Deus, do reino de Deus, da igreja, não. Mas é o estado de espírito e de coração dela. São pessoas que ficam naturais, aprendem como o papagaio, aprendem mecanicamente as coisas, mas a essência do seu coração não tem um foco a Deus, tem um foco a si mesmo. Fez pela sua cabeça, pela sua vontade, da forma como quis fazer,
e não da forma como deveria fazer. Então o caminho de Caim, ele mostra que também para os últimos dias, aqui ele está falando que esse caminho de impiedade, ele às vezes parece de uma forma simples, quando as pessoas são levadas somente ao natural, mesmo aqui conhecendo, irmãos, coisas de Deus, e eles conheciam Deus, Caim conhecia Deus, conhecia os rituais, então é que ele fez um ritual de sacrifício, de dedicação, mas fez da forma natural, humana e carnal, foi negligente para com Deus. Então aqui mostra que nesse cenário existe um caminho perigoso que está afetando nos últimos dias, ser natural. Vocês lembram que o final aqui da nossa leitura, ele vai trazer o quê? Exortando para nós termos uma fé alimentada, alicerçada, edificada e orando no Espírito, porque exatamente para não ter o caminho de Caim. Porque se você se acostuma a vir para a igreja, só pega aquela hora e se arruma, e bota a Bíblia e vem, e tudo, e volta, não medita na palavra, não tem tempo de oração, não se consagra, você vai entrar pelo caminho de Caim, vai conhecer muita coisa, vai passar pelas escolas, vai ter discipulado na tua vida, vai fazer um monte de coisa, mas o teu coração não vai ter transformação. O seu coração vai ficar sempre natural. E qual é o perigo, meu irmão, minha irmã, de ter um coração natural? A impiedade pegar. A força lá de fora do Deus deste século, a força deste mundo ímpio, entrar no coração natural, disfarçado. Caim não saiu da congregação e do ritual, mas ele foi levado a agir de uma forma profana, não é? De uma forma indiferente, de uma forma carnal. O caminho de Caim é um caminho também dos últimos dias, que dá sinalização que chegará a impiedade. Você quer saber por que chega a impiedade no caminho de Caim? Caim assassinou seu irmão. Aí manifestou a impiedade. Parecia que era uma coisa simples. Olha, irmãos, tem coisas simples que acontecem no dia a dia de uma pessoa, mas que por trás daquilo é uma força demoníaca poderosa. Deus fala com Caim diretamente e diz: a tua atitude foi errada. Mas é porque existe um mal à tua porta. Se você fechar este mal da tua porta, eu vou aceitar o teu sacrifício. Sabe o que foi que ele fez? Foi lá para o campo, pegou a pedra e assassinou seu irmão, ouvindo a voz de Deus. Porque ele já estava num estado natural tão grande, que quando a impiedade bateu na porta e Deus mostrou para ele, o mal jaz à tua porta. A impiedade está batendo a porta, irmãos, das igrejas nossas, das nossas vidas. E nós temos que ter cuidado com o caminho de Caim, porque senão a impiedade entra. A pessoa começa a ter ódio de pessoas. A pessoa começa a querer se vingar de pessoas. A pessoa começa agora a discriminar pessoas, porque o caminho de Caim leva a isso. Invejou seu irmão, odiou seu irmão, assassinou seu irmão. Talvez você não vai pegar uma arma, uma pedra, né, uma faca e assassinar literalmente, mas pode assassinar do seu coração. Ou você pode causar um dano numa pessoa, que aquela pessoa pode passar muito tempo marcada por uma palavra de derrota, de fracasso, de maldição. E tudo isso acontece por causa do caminho de Caim. Mas não para aqui. Ele fala do erro de Balaão, agora entrando no cenário profético de liderança, que pela ganância se deixou corromper, aceitando proposta para amaldiçoar o povo de Deus. Oh, irmãos, quantas pessoas estão sendo movidas por ganância. Quantas lideranças estão envergonhando a representatividade de Deus na sua vida. Falando coisas bonitas, como ele foi impedido, não conseguiu amaldiçoar, porque Deus travou aquele homem. Mas ele instruiu a Balaque, uma outra pessoa, para colocar impedimentos no meio do povo e causar danos. Ele fez o trabalho indireto, porque ele foi proibido por Deus. Deus resiste, Deus cuida da sua igreja. Mas a interferência, a comunicação, a forma de lidar, de interferir, de influenciar pessoas, ele conseguiu fazer. Colocou caminhos de tropeço, incentivou a tropeço e o povo de Israel caiu e foi punido. Esse fato é lembrado nas cartas também
lá do Apocalipse, a doutrina de Balaão, porque ele também ensinou a perversão moral, ele ensinou práticas contrárias à palavra de Deus. Então, queridos, isto nós podemos ver hoje, que às vezes a pessoa está movida no coração por ganância, né? Então às vezes o interesse dela é se dar bem, é ganhar dinheiro. A verdade, o interesse dela é fazer uma soma na sua vida. E isto é o caminho de Balaão. Está falando que nos últimos dias esse caminho de Balaão ia acontecer. Ele não quer pagar o preço de seguir um ministério dentro da direção e padrão de Deus. Eu gosto de dar um exemplo para os irmãos, que quando nós viemos cuidávamos aqui de uma aliança de igreja, na época da visão celular, e a igreja maior, que mais absorvia, era a Igreja Batista Nacional. E então, quando nós estávamos ali, já participando intensamente, então o pastor presidente, né, nos chama para tomar de conta ali, de uma forma oficial e permanente, daqueles trabalhos. E eu disse: meu pastor já está direto aqui, mas nada eu posso fazer se eu não for abençoado pela minha liderança. Eu tinha governo. E oramos durante 30 dias, e o próprio pastor meu pastor, na época meu sogro, teve esse discernimento, mesmo veio me incentivar a fazer isso. E quando ele falou isso, eu digo: pastor, mas eu não quero trocar de igreja. Eu estou numa missão. Eu queria que o senhor me entregasse. Fosse lá no púlpito. E me colocasse no púlpito, porque ali eu vou continuar tudo que eu estou fazendo. Vou mudar só o nome para Batista Nacional, que é a nossa denominação hoje. E aí sim foi feito. Combinamos, no dia de ceia, fui recebido, e o pastor Maia chegou então e disse ao meu pastor, que seria agora o futuro, pastor presidente, já partido para a glória, pastor Oséias: pastor Oséias, eu coloco em suas mãos um obreiro que muito nos serviu aqui e lá no Piauí, com muita dedicação e entusiasmo, mas agora eu transfiro diante de Deus e desta igreja aos seus cuidados. Irmãos, isso foi notório, a igreja ficou de pé, aplaudiu, porque isso foi inédito, acredito que até aqui, se não foi até no Brasil. Quando isso foi registrado em ata e foi levado à convenção, a qual nós como pastor teríamos recebido em convenção, a convenção recebeu isso de pé com aplauso de novo, do mesmo jeito, porque é um testemunho jamais visto, feito na direção de Deus, feito na bênção de Deus, sem nenhuma intenção ou acordo material, sem nenhuma visão de se dar melhor ou ganhar mais. Sabe o quanto que eu falei com o pastor Zé sobre isso? Nada, nunca falei. Eu não fui para me dar melhor, eu fui para servir ao Senhor. Então hoje nós estamos numa geração de que pessoas até têm uma pose bonita, irmãos, mas a intenção é sempre para ter algo a mais na sua vida. Então nós procuramos repreender na nossa vida, o que eu falo aos irmãos e prego hoje, nós procuramos repreender na nossa vida, do nosso ministério, esse caminho de Balaão. Porque nós temos em mente uma atitude de Jesus com aqueles que vivem por ganância. E ele, quando chegou no templo e viu ali o comércio desenfreado na casa, na calçada do templo, vamos dizer assim, ele começou a derrubar a banca de todos aqueles que estavam ali negociando, e disse: a minha casa será chamada casa de oração, e vocês fazem covil de salteadores. E ali o Senhor derrubou a banca daquelas pessoas. Como o Senhor está derrubando banca de muitos ministérios por causa da ganância, por causa da motivação incorreta. Mas principalmente o Senhor vem buscar uma igreja. E a igreja tem que estar debaixo de governo espiritual. Governo espiritual, dentro dos padrões que o Senhor estabelece. Então, o segundo caminho que ele mostra aqui de impiedade é o caminho de Balaão. Então, nós precisamos também entender isso, porque está aí espalhado. De repente, olha, outro dia eu falei até no culto passado aqui, você está
acostumado a ouvir pregações aí pela internet, que a gente ouve. Eu não gosto muito disso, porque a gente tem a Bíblia, tem as pessoas aqui na igreja, tem muito discipulador, você tem pastor, tem pastora, mas tem pessoas que gostam, sabe por quê? Porque dentro do teu coração tem um desejo de ouvir palavras que você quer ouvir. E alguém que está do outro lado da internet, que não te conhece, quer te dar palavras para você gostar e botar o cliquezinho lá, gostei. E fazer seguidores. E ele aumentar aquilo e ganhar depois em torno disso. Eu estou sendo hipócrita aqui porque eu não tenho essa plataforma. Não, irmãos, eu desprezo isso. Isso não enche meus olhos. Mas o meu papel é dizer para você, tome cuidado. Porque um dia haverá um julgamento de Deus por aquilo que nós colocamos em nosso coração, pela porta de entrada dos ouvidos e dos olhos. Então você quer a palavra só que te agrada, tome cuidado, porque ela pode te condenar um dia. Ela pode trazer condenação para você. Essa palavra não é para você ouvir somente através, sabe, da distância, é para você ouvir de uma forma ministrativa. Ministrativa, direta com você. Então aqui aquilo que a gente prega, a gente também trabalha em gabinete, tem discipuladores que estão ali com você está sendo ali pessoalmente discipulado. Não é através de uma rede que joga a palavra e você não sabe qual é a vida daquela pessoa. Primeiramente, eu não vou em nenhuma conferência se eu não conheço o currículo e a história daquele ministro. E fazer uma pregação bonita, irmãos, para dar ibope, dar exatamente seguidores, pode ter contado isso, mas você conhece a história. Uma vez eu estava numa conferência, só para vocês terem uma ideia do que se está falando aqui, e o tempo não permite eu me avançar mais nesse ponto, mas eu quero dar para vocês uma ideia do perigo que nós corremos quando nós somos apenas ouvintes, espectadores. Estavam numa conferência de líderes, onde estava um ministério muito famoso, não vou dizer o nome pela questão da ética. Estava um ministério muito famoso, com pessoas internacionalmente conhecidas. E então veio a hora, depois do louvor, de uma hora de louvor, veio então a hora da conferencista. Ela eu posso dizer, Ana Mendes, uma conferencista internacional, estava pregando nesse dia, lá em São Paulo, lá no Ibirapuera. E eu fui privilegiado em estar naquele dia. Então, depois de uma hora que ela assume a palavra, depois de ser apresentada e tudo, o currículo dela mostrado, eu já conhecia até de livro. Então ela disse, irmãos, vamos adorar a Deus, porque até agora a adoração não passou desse telhado. Com a autoridade ela já começou a confrontar. E ela diz, o que aconteceu aqui não teve nada de espiritual. Tudo foi somente emoção. E ela confrontou e disse, aqui este louvor não subiu, porque não foi um louvor santificado. Não foi ministrado no Espírito. Ela só faltou depois colocar a palavra assim mais direta. Ela não colocou mais direta, ela colocou os termos. Era para dizer, porque tinha ministros em pecado. Faltou ela só dizer isso. Mas o que ela disse significava isso. Irmão, não deu um mês. Um daqueles ministros, o mais conhecido deles, fez uma publicação, teve coragem de fazer uma publicação que ele estava em pecado de adultério. Ministrando em uma conferência. Pessoas estavam tomadas de êxtase naquelas ministrações. Tome cuidado aquilo que você ouve e aquilo que você não conhece. Porque muitas das vezes você está ouvindo de quem você não conhece, que você não tem a maturidade de espírito para discernir. Porque nós podemos discernir no espírito até as vírgulas das palavras. Mas precisa ter espírito forte para fazer isso. E às vezes a sua maturidade não permite. Eu coloco uma música, eu sei quando aquela música vem para o espírito ou vem para a alma. Eu coloco uma pregação, eu sei quando aquela pregação foi originada no espírito ou na alma. Porque o espírito que habita em mim me diz isso. Eu sei quando eu prego e você não aceita pela sua carne, assim como eu sei que você aceita pelo seu espírito. Porque nós estamos numa intimidade de espírito aqui. Nessa sensibilidade de espírito, nós conseguimos discernir, porque isso é um dom do espírito. Eu preciso desse dom para que eu possa pastorear e eu possa ser um ministrador na vida de pessoas.
Quando eu conversar com você, olhar com você, eu sei exatamente como muitas vezes está o seu coração. Por isso, muitas das vezes, uma palavra é diferente, porque é no espírito que a gente gera a palavra, não na mecânica e não no padrão, mas sim dentro da nossa, da direção que o Espírito nos dá. Então, isso é o perigo da pessoa fazer, buscar, né, num cenário que nós estamos, isso eu estou falando há 15 anos atrás, ou foi até mais, 15 anos mais ou menos. Foi 2004, né? Tem mais um pouquinho já, tem 17 anos. 17 anos. 17 anos. Então, há 17 anos atrás, hoje imagine como não está. Então, meus amados, o caminho de Balaão é muito perigoso, tome cuidado. Tome cuidado com essas mensagens do seu coração que pode trazer grande prejuízo. Não estou aqui querendo simplesmente dizer que todos os pregadores não, e não queremos, estamos falando uma palavra de alerta do caminho de Balaão, porque muita gente está movido com más intenções, são pessoas prosélitas que querem roubar ovelhas de outros apriscos, igrejas estão se levantando somente para arrebanhar ovelhas de outras igrejas, sem ética, porque é o caminho de Balaão, com uma fachada de santidade e de unção e de ministério, mas nada é do que caminho de Balaão. Sabe por quê? Porque quando você avalia essas igrejas, não fazem trabalho evangelísticos. E a nossa igreja recebeu aqui um elogio em uma conferência nacional, porque 90% desta igreja é ganhada através da evangelização. Nós somos fortes, na evangelização. Não temos nenhuma vontade de trazer uma pessoa que está bem numa igreja, no reino de Deus. Fazemos isso quando é uma missão de Deus, por uma necessidade. Mas o nosso propósito é evangelizar, pregar a palavra e ganhar vidas para Jesus. Não temos alegria. Pessoas vieram já de outra igreja com habilidades e dons e dizem assim: pastor, me receba na sua igreja, eu entro nessa área, eu vou poder fazer muito bem essa área, e a área estava precisando. Eu digo: mas aqui a gente não contrata dessa forma. Você primeiro tem que ser discipulada, passar por um processo, e assim, e a pessoa nunca mais veio. Outra veio aqui no dia de domingo, passou no domingo e dizendo, se apresentou que era de outra igreja. Eu digo: por que você não está na sua igreja hoje? Você está nesta igreja. Como eu estaria triste se eu soubesse que você, ovelha deste aprisco, ensinada por nós, tivesse também no domingo em outro lugar. Eu ia ficar triste. Então eu me somei com aquele pastor. Disse: poxa, o pastor está triste. Saber que a ovelha dele está em outro lugar, tudo tem uma ética, irmãos. Tudo tem uma ética. Mas o caminho de Balaão ensina a roubar, a pescar no aquário, a buscar. Isso é o caminho de Balaão. Felizmente tem pessoas fracas que não entendem isso e se deixam levar pelo caminho de Balaão. E o terceiro, para que a gente finalize aqui nessa característica, é: pereceram na revolta de Corá. Eita, irmãos, a rebelião começou no céu. Querubim da guarda de Deus, Lúcifer, fez uma artimanha, um texto caiu, isso começa a acontecer na terra, é Nimrod, e vem Moisés. Pronto, cheguei no ponto. Moisés. Aquele homem, lembra do Moisés? Vocês estão lembrando dele? Aquele homem com aquela... O homem não queria nem ministério, gente. Moisés era muito simples. Aí o Senhor dava ali a missão para ele. Mas eu não sei falar. Te preocupa não. Teu irmão vai emprestar a boca dele. Tu vai falar na boca do teu irmão. Mas eu sou um pastor de ovelha, estou aqui já. Não se preocupe não. Bota aqui teu cajado no chão. Fez todo milagre no cajado dele. Depois bota a tua mão. Ficou leprosa e tudo, depois ficou boa. Não se preocupe não, que você vai lá no Egito, eu vou estar fazendo tudo com você. E Deus chamou, e Moisés então foi convencido de que de fato estava sendo chamado por Deus. Faz aquela coisa maravilhosa em nome do Senhor, sem nenhuma vaidade ou intenção. E ali Deus o usa. 10 pragas, vem diante do mar, o mar se abre, depois outras coisas vão acontecendo, e maravilhas acontecendo, e ele orando, o maná caindo, e mãos, bênção atrás de bênção, milagres e milagres daqueles estupendos acontecendo, sabe? Exorbitantes. Mas chega um dia que um determinado cidadão, Coré, estava bem no átrio, sendo já levita, bem aqui, Corá, ele envaideceu-se, que podia ser que nem Moisés. Ah, por que só Moisés e por que só Arão?
Eu também posso estar, por que isso? E começou a questionar. E questionou não somente com Moisés e Arão e Deus, questionou diante de vários. Rebelião. Moisés disse, Deus vai fazer uma reunião com vocês. E nessa reunião, Deus fez primeiro a terra se abrir. A terra abriu, engoliu os rebeldes. E depois o fogo consumiu os seguidores da rebelião. E o Senhor diz lá no Novo Testamento, pastor, isso é no Velho, mas lá no Novo Testamento ele diz, aqueles que se deitarem com Jezabel vão sofrer da doença, aqueles que serão levados a enfermidades graves, os que se deitam na cama de Jezabel. Jezabel é isso. Então, querido, se você não tiver olhos para discernir, ouvidos para ouvir, não é? E não souber agir correto, Deus, ele julga impiedade. Ele não admite impiedade no meio do seu povo. Vamos para o tempo da graça. No tempo da graça, mover do Espírito Santo, Pentecostes, olha, poder de Deus, ali as nações sendo impactadas, vendo aquele repartir de Deus, língua de fogo repartido, Pedro se levanta, 3.000 se convertem na pregação de Pedro, a igreja começa poderosa, e um casal, somente um casal, no meio de milhares, um casal, coloca uma avareza no seu coração, deram uma oferta e mentiram o valor daquela oferta. E o Espírito Santo, Pedro, tem uma missão para você. Pois não, Senhor, eu estou aqui à disposição, o que é que eu tenho que fazer hoje? Qual é a minha missão? Você vai matar um casal. Pedro se assustou com aquilo. Missão. Foi lá na casa, Ananias, não era tua aquela terra, rapaz? Sim. Tu dava o que tu queria, rapaz, dava se quisesse. Mas por que Satanás encheu o teu coração? A palavra foi essa, quando falou isso, o cara fica o duro. A mulher veio, por que foi que você concordou com esse pecado? E quando falou, e antes da desculpa esfarrapada que a pessoa quer trazer, caiu também dura. Deus julga impiedade, irmãos. Porque nós precisamos entender que o julgamento final, ele é precedido de outros níveis de julgamento. Esse não é um julgamento final, mas que a pessoa, por fazer coisas que são além do limite, que saem da misericórdia e da graça, sofrem castigos imediatos. Tem pessoas que estão recebendo castigo aí, você não tem nem ideia. E outros que estão semeando castigo, juízo na sua vida. Essa pregação é bíblica. Leia a palavra da ceia. Hoje nós estamos aqui para a celebração da ceia. E ela diz claramente que se a pessoa não discernir o corpo do Senhor e ceiar indignamente, ela vai ser réu do corpo de Cristo. Réu, aquele que é condenado, aquele que vai ser julgado. Indignamente. Aí ele diz, por isso há entre vós muitos fracos, doentes e até alguns que já morreram, por não discernir o corpo do Senhor. Deus julga a impiedade, irmãos. Nós estamos vivendo uma época que o justo, ele tem que se posicionar como justo e rejeitar a impiedade na sua vida. Arrepender dos seus pecados. O sangue de Jesus nos purifica. Nós podemos sim ser perdoados dessas gravidades de pecados se tivermos. O que não podemos é alimentá-los. Há uma oportunidade da nossa vida para a gente se arrepender, renunciar e deixar este pecado, deixar esses caminhos. Seja ele o caminho, não é, de Caim, seja o caminho de Balaão, ou seja até mesmo esse de Corá. Rebeldia. Nós já tivemos a oportunidade de disciplinar rebelde aqui na igreja. São casos excepcionais. Mas já tivemos a oportunidade de fazer isso porque, por zelo de Deus, da casa do Senhor. A nossa intenção não é dar palavras para você como político, palavras que você vai gostar, é palavra de Deus, nós representamos o Senhor. Teve palavra de Jesus que foi muito dura ao seu povo. Estava conversando com um grupo de líderes aqui para ter mais sabedoria com essa questão de falar de discurso duro, de palavra dura. Porque quem falou isso foi um grupo de pessoas de Jesus que diz assim, duro esse discurso.
E o Senhor disse, mas eu tenho dado para vocês palavras de espírito e vida. E deixaram Jesus uma multidão naquele dia, dizendo que o discurso dele era duro, mas a palavra era espírito e vida. E aí o Senhor perguntou, e vocês também, vão querer seguir esses? Pode seguir. E ele disse, não, para onde iremos nós? Tu tens as palavras de vida. Enquanto tem uns achando que é duro o discurso, outros estão dizendo assim, essa palavra é de vida, eu preciso desta palavra. A multidão, os carnais, diz é duro o discurso. Os espirituais dizem essa palavra é de vida. Quem vai entrar no céu? Aqueles que acham que o discurso é duro ou aquele que diz que a palavra é de vida? Os que recebem a palavra de vida. Porque muitas das vezes uma palavra pode descer com amargo na tua boca, mas é um tratamento terapêutico espiritual para a tua vida eterna. Você precisa ouvir o que precisa, não o que você quer ouvir. Por isso, tem que santificar os ouvidos. E nós, queridos, terminamos então dizendo o seguinte, Judas diz, amados, edificando-vos na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. Amém? Então, para tudo isso, nós temos que, primeiro, nós podemos ser vítima de alguma dessas astúcias do maligno. Você pode estar com o seu coração aí, com algumas influências, sim. Você pode ter cometido uns erros na sua vida, você não está condenado ainda. Você pode ter feito uma semeadura horrível, cancelar imediatamente essa semeadura, ajustar a tua vida, tirar todo sinal de impiedade, porque aqui está claro na palavra que Deus julgará a impiedade. Então, coloca-te debaixo da graça de Deus. Diz aqui, você deve edificar a tua fé com santidade, orando no Espírito Santo, ter esse fervor espiritual e se colocar debaixo, guardado no amor de Deus, na esperança e misericórdia do Senhor, para a vida eterna. Então, se colocar debaixo do governo, da proteção, do cuidado de Deus, da ministração da sua palavra, da ação direta e indireta do Espírito Santo, para que nós possamos, então, conquistar a vida eterna. Amém? Esse é o foco do Senhor para a igreja, para a humanidade, aqueles que almejam a vida eterna, aqueles que querem a vida eterna, o Senhor é a própria vida. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Muitos caminhos errados surgirão, caminho de Balaão, de Caim, de Corá e outros mais por aí surgirão, mas existe Jesus, o caminho, a verdade e a vida. É nesse caminho que nós temos que nos ajustar e entrar por ele. Amém, meus queridos? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Convido para ficarmos de pé nesta hora e agora orarmos para nós podermos aplicar esta palavra em nosso coração, que Deus possa estar ministrando e que hoje você possa ter um despertar do Senhor na sua vida através desta palavra viva. Eu, nesses últimos dias, eu tenho pregado como se fossem minhas últimas pregações, talvez hoje pode ser a última, então, uma pregação muito apropriada. Então, se você nesta noite foi confrontado com esta palavra, tem uma área que foi confrontada, se arrependa. Tome uma posição de humildade. Se você está tendo posturas de altivez, se você está, aquele especialmente, versículo 11 lá, especialmente estes que diz lá, então se você entrou naquela característica, meu querido, muda radicalmente, você pode mudar, você é feito em imagem de Deus, Deus tem um plano maravilhoso na tua vida, Deus quer fazer de ti um instrumento, o mais que aconteceu de ruim na sua vida, alguma coisa que contaminou seu coração, foi a astúcia do inimigo. Se você defende isso e diz que não foi, você está num estado até pior, mas busque ajuda, busque socorro, porque isso não vai levar a um lugar bom, não vai levar. Então hoje, nesta noite, Deus quer abençoar o seu coração, abençoar a sua família, abençoar a tua eternidade, abençoar a tua história, abençoar a tua descendência, em nome de Jesus. Se houver alguém nesta noite que queira reconciliar-se com Deus, queira voltar-se para o Senhor, queira entregar seu coração ao Senhor, pois Ele está batendo a porta aqui para ceiar conosco, você tem a oportunidade hoje, nesse momento de louvor, inclusive, que nós iremos fazer nesta hora. Mas vamos orar nesta hora também. Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado, meu Deus, pela ministração de alerta, também profética, Senhor, a respeito dos últimos dias. Nos guarde, Senhor, no teu amor, nos guarde, Senhor, na tua proteção, na tua misericórdia,
E nos livre, Senhor, de que nenhuma dessas portas da nossa vida possam ser abertas, Senhor, ou permitir a entrada desses caminhos ímpios, como o caminho que foi o de Caim, ou de Balaão, ou de Corá. Meu Deus, assim nos abençoe para sermos em todo o tempo, ó Deus, abençoados por Ti, tendo uma fé edificada, alicerçada, alimentada, renovada, poderosa, Senhor, no Espírito Santo do Senhor. E assim que possamos, meu Deus, crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Vou aproveitar esse momento desse louvor. Está chegando aqui um casal, né? Creio, o Elvis, já conhecido, está reconciliando com o Senhor, meu filho. Glória a Deus. Deus abençoe. É o Elvis, ela já está reconciliada com Deus. Aproveite essa oportunidade, nesse momento que a gente vai orar por reconciliação. Tem mais alguém aqui afastado? Ou você que a palavra falou, mas você não teve aquele ânimo? Jesus te chama para a vida eterna nesta noite. O inimigo chama para a maldição, para a destruição, mas ele diz: eu vim dar vida e vida abundante. Você não quer hoje fazer essa decisão? Amém. Então vamos orar neste momento por esta família, pelo Elvis, que tem aqui um filho, tem mais outro, né? E esta família agora, quando o cabeça, ele está à frente agora com o Senhor, irmão, tudo agora melhora. Que agora vai ter sacerdócio nesse lar. Diz assim, Elvis, comigo: Senhor Jesus, eu recebo a tua graça, o teu poder na minha vida. Perdoa os meus pecados. Eu volto de todo o meu coração para ti. Toma de conta da minha vida, da minha família, e passa teu sangue em cada área que foi contaminada pelo pecado. Amém. Pai querido, mediante a oração do teu filho, o pedido do teu filho, nós apresentamos, Senhor, o Elvis em tuas mãos. E toda a área que o inimigo tocou, Senhor, toda a frieza, todo o distanciamento, tudo aquilo, Senhor, que trouxe destruição para essa vida, agora está terminado esse tempo de trevas na vida deste homem, Pai, em nome de Jesus. Abençoamos, Senhor, esta vida e pedimos, Senhor, que a tua graça e misericórdia o envolva, de tal maneira que ele venha ser luz por onde passar, e venha agora ser um canal do Senhor para muitas vidas, Senhor. Ó Deus, e que assim, Senhor, todo tipo de tentação do seu coração agora venha, Senhor, a paz e a alegria do Senhor, encorajando e o animando a estar firme e perseverante nesta fé e na santidade que o Senhor nos dá. Muito obrigado, Senhor, por esta vida, nós te agradecemos e te pedimos, Senhor, que o teu sangue o purifique, da planta dos pés à cabeça, corpo, alma e espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Convido alguns irmãos a vir cumprimentar nosso querido irmão. Tem uma história aqui nesta igreja, parabéns. Ele é cunhado do Jadinho também. Podemos louvar ao Senhor. Tu és o ar
graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos dar continuidade à nossa ceia. Nós vamos agora consagrar o nosso vinho, consagrar o pão. Vou ficar daqui, porque se for para lá vai dar microfonia, né? Amém? Mas eu hoje quero convidar logo os casais para vir à frente, para a gente já orar juntos aqui. Irmã Claudiana, irmão Wagner, irmã Milena, irmão Rafael, irmão Beto, irmã Nice, Robert Bal, Kênia, Robert Bal, olha, fazia tempo que não saía Robert Bal, né? Irmão Robert Bal e irmã Kênia. Amém? Já pega, já vai orar já com os elementos na mão. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Deus é bom em todo tempo. Deus é bom. Aleluia. Esse é um dos momentos mais importantes e significativos da igreja do Senhor, né, amados? É quando nós estamos comemorando a volta de Jesus através da ceia do Senhor. Aleluia. Nós estamos dizendo Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aquele que está de vestes brancas pode dizer Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Amém, aleluia. Levante suas mãos para cá, vamos consagrar os elementos. Pai, em nome de Jesus, nessa hora, Senhor, nós consagramos aqui os elementos, Senhor Deus, simbólicos da ceia do Senhor Jesus. Nós consagramos agora aqui, Senhor Deus, o pão que simboliza aqui o teu corpo esse dilacerado ali na cruz do Calvário por nós, para que hoje nós pudéssemos ter a vida eterna, através daquele sacrifício vivo ali naquela cruz. E nós te agradecemos, Senhor, porque nos resgatou através da sua própria vida. Consagramos também, meu Senhor Deus, esse vinho que agora passará a ser o teu sangue. Sangue também derramado na cruz do Calvário. Sangue que nos purifica de todo pecado. Sangue que nos redime, sangue que nos dá poder, sangue que nos dá autoridade. Senhor Deus, ao tomarmos também esse vinho aqui, Senhor Deus, em forma de vinho, mas sendo aqui o teu sangue, toda impureza do nosso corpo será desfeita, todo pecado desfeito pelo poder, Senhor Deus, dessa aliança que nós conseguimos fazer. Então, meu Pai, muito obrigado por essa oportunidade. Firma nossos passos sempre na rocha, que és tu, Jesus, para que sempre nós possamos, meu Senhor Deus, estar de pé diante do Senhor, até que o Senhor volte. Aleluia. Em nome de Jesus, vamos cear agora. Os irmãos podem vir. Aleluia. Podem vir participar da ceia do Senhor Jesus. O sangue de
fortalece. O sangue de Jesus me purifica, me torna aceitável a Deus. O sangue de Jesus me justifica. O sangue de Jesus quebra as cadeias do meu ser. O sangue de Jesus abre o caminho que me conduz de volta a Deus. A poder, sim, força e vigor nesse sangue de Jesus. A poder, sim, no bom Salvador. Oh, confia no Cristo da cruz. O sangue de Jesus me restaura. O sangue de Jesus me fortalece. O sangue de Jesus me purifica, me torna aceitável a Deus. O sangue de Jesus me justifica. O sangue de Jesus quebra as cadeias do meu ser. O sangue de Jesus abre o caminho que me conduz de volta a Deus. O sangue de Jesus me restaura. O sangue de Jesus me fortalece. O sangue de Jesus me purifica, me torna aceitável a Deus. Aleluias. Este é o vivo e novo caminho que Ele nos abriu. O caminho pelo seu sangue, pelo seu sacrifício. Quando o Senhor deu brado ali na cruz, irmãos, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Aleluia. Isaías, o profeta, disse que Ele foi moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, para você não ser mais castigado. E pelas suas pisaduras, seus sofrimentos, seus azorragues, nós fomos sarados. Que nesta noite a tua alma seja renovada em saúde, em bênção, em poder. Participe deste pão, daquele que foi moído. Está sendo moído agora simbolicamente, mas para que você tenha saúde e bênção. Participe dele todos. Te glorificamos, Senhor. Te glorificamos, Senhor, porque Tu te dedicou, Senhor, ao resgate da humanidade, das nossas vidas. Senhor, Tu perseveraste até o fim naquela via dolorosa, com toda dor e sofrimento.
E que este momento inspire você e eu para nunca desistir diante das adversidades, sabendo que Cristo se fez moer para que nós pudéssemos ter paz e vida abundante. Ao mastigar este pão, nós agora também dizemos: Senhor, nada vai poder me tirar do teu amor e da tua presença. Nada vai quebrar esta comunhão, este sacrifício na minha vida. E eu também proponho no meu coração, diga comigo, eu proponho no meu coração ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aleluia. Levante seu cálice. Pai, aqui é apenas um símbolo, mas aqui representa o poder que há no sangue de Jesus. Lá na velha aliança, na Páscoa, Senhor, bastou ele ficar manchando as portas, os umbrais, e o destruidor não pôde entrar. Em cada filho teu, Senhor, aonde este sangue agora vai ministrar, meu Senhor, que o destruidor e qualquer praga, maldição e tudo aquilo que tira, Senhor, a imagem do Senhor da vida dela, Senhor, não prospere. Senhor, pela dignidade que nós temos em santidade e em perdão do Senhor, nós nos apropriamos, Senhor, deste cálice, deste sangue, para a redenção, para a santificação e também como selo para a vida eterna. Você que crê e está recebendo neste momento, pode participar neste momento deste ato poderoso. Aleluia! Sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Aleluia! E que este sangue possa, meu amado, estar trazendo saúde na tua vida agora. Que este sangue possa estar trazendo saúde espiritual, renovação, visão espiritual. Possa estar também te dando a esperança de que breve Jesus voltará para nos buscar. Recebendo o ministério Ebenezer, que vai também fazer uma ministração ao Senhor.
pecados, na cruz estava ali. Não desistiu, morreu por mim. Seus pés e mãos pregados, ferido e maltratado, ele pagou sem merecer. Seu coração parou pra o meu bater. Aleluia.
Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Eu creio que todos nós estamos ministrados com essa ministração. Aqui nós representamos a morte do nosso Senhor. Foi chicoteado, humilhado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E a igreja do Senhor está se preparando para a sua volta, amém? Quantos estão com as suas lamparinas acesas? Glória a Deus, aleluia, amém. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Que coisa maravilhosa, né? Minha filha, gente, estava aqui dançando. Eu não sabia se eu glorificava ou se eu babava. Ah, glória a Deus. Diga para o irmão que está do seu lado, que bom que você veio. Amém, que bom que você veio. Aleluia. Foi muito bom ter você aqui hoje. Que coisa boa, né, amadinhos? Ontem, no Vida Vitoriosa, eu dizia para os irmãos que quando nós vamos ao encontro com Deus, no último dia a gente não quer nem voltar. Quem já foi sabe disso, né? No último dia a gente quer ficar, se enrolar lá naquelas plantas que tem lá e não quer mais voltar. E eu disse que aquilo é 0,000,1% do que vai ser a nossa estadia lá no céu. Vai ser um tempo de muito louvor e muita adoração e o melhor para a vida inteira, né? Aleluia. Então, Deus abençoe. Nós queremos saudar nossos amadinhos que estão nos visitando. Levanta a mãozinha assim para a gente conhecer. Você que está nos visitando, fica de pé, né? Para a gente conhecer melhor você. Amém, nosso amado, Deus abençoe. Você é o Ananias? Deus te abençoe, que bom que você veio, seja bem-vindo. Tem mais alguém? Levanta a mãozinha assim para a gente conhecer. E quero saudar também o casal, Paula e Márcio. Estão ali, ó, chegaram de lua de mel. Parece que eles estão assim mais rosados, né? Estão mais gordinhos. O Márcio está mais gordinho. Oh, coisa boa. Deus abençoe. Que bom. Eles estão mais felizes. O pastor disse que parece que vocês estão mais felizes, né, amado? O jugo caiu, né, minha filha? Glória a Deus. Que bom que você veio. Saudando também Davi, Vani, David, que bom que vocês vieram. Saudando também o pastor MacGyver, pastora Fernanda, Sâmia. Pastora Fernanda, receba, né? Fernanda, irmã Josi, que está aqui, Deus abençoe, que bom que vocês vieram, glória a Deus. Saudando também o casal que estava de férias ali em São Paulo, uma vidinha mais ou menos ali, que bom que vocês já chegaram, já estão aqui, Deus abençoe, amém? Deus abençoe todos vocês que estão aqui, que bom que vocês vieram hoje. Irmã Maria, que bom que você está aqui, Deus abençoe, glória a Deus. Agora nós vamos ficar de pé, nós vamos entregar esse momento ao Senhor. Foi um momento hoje de muita alegria, de muitas bênçãos, comemorando a volta de Jesus, que está muito perto, né? E eu peço que os irmãos, antes de ir embora, passem aqui na nossa cantina, que hoje o cardápio está, assim, maravilhoso, tá bom? Então, temos um jantar espetacular. Temos estrogonofe, torta de camarão, torta de frango, arroz, feijão não, feijão é comida de dia a dia. Farofa, salada, mousse, Oh, vai ser muito bom. Amém? Então, dê uma passadinha lá antes de ir embora. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez essa noite. Obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida bem de nós. Obrigado por ter nos resgatado desse mundo, Senhor Deus tenebroso, e ter nos oferecido a vida eterna, ter nos mostrado o caminho sobre modo excelente, que nos leva até o Senhor. Obrigado pela vida de cada irmão que pôde estar hoje aqui, aquele que não pôde estar por conta de algum tipo de problema, de situação adversa, que o Senhor esteja com ele lá na sua casa,
cuidando, protegendo e livrando de todo o mal. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor te dê a sua bênção. Que o Senhor te dê a sua paz. Que o Senhor te dê shalom. Aleluia. Glória a Deus. Vamos celebrar agora ao Senhor por tudo que Ele fez e por tudo aquilo que Ele ainda vai fazer em nossas vidas.